Meu escriba, de maio. Tá ficando mais velho hoje, tá bonitão, que hora? Tá com o rosto bonito. Eu consigo identificar as pessoas pelo rosto. Tá bonito. Tá fazendo aniversário, né? Caramba. Isso é importante pra mim, rapaz. Vem cá dar uma palavra aqui, velho. O que eu vou falar? Fala um pouquinho sobre aquilo ali. Eu vou tirar uma foto de vocês. Boa noite para todos. Hoje é mais um domingo para a honra e glória de Deus. Hoje é dia 17 de 5 de 2026, com o tema: Deus está nos observando e honrará nossas ações. Como todos sabem, né? Hoje é meu aniversário. E a primeira pessoa que me mandou esse versículo foi uma colega minha. E a segunda pessoa que mandou esse versículo foi a pastora Rose. E tem tudo a ver com esse tema. Deus está nos observando e honrará nossas ações. E está lá em Jeremias 14, 9. Não, é 14 não. Tá nervoso? Não, é Jeremias 14, 9. Tá no celular. Vai falando enquanto eu... Então, essa passagem de Jeremias, ela fala sobre os pensamentos que Deus tem em relação a cada um de nós. Deus, ele tem um pensamento de paz, pensamento de tranquilidade, pensamento de harmonia, pensamento de comunhão. Então, como que a gente pode adquirir essas ações de Deus? Honrando Ele e sabendo que Ele está observando cada passo nosso. E essa palavra tem tudo a ver com esse tema. Porque Deus, Ele sempre tem pensamento de paz para conosco. Mas só que para a gente ter paz, a gente precisa ter umas ações segundo a Deus. Porque Ele vai honrar através da observação que Ele tem dentro do nosso coração. Então, qual é o tipo de sentimento que você tem no teu coração nessa noite? Será que você está com pensamento de paz? Será que você tem pensamentos bons em relação às outras pessoas? Aqui, ó. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para você, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, plano de dar a vocês esperança em um futuro. Então, como é que vai acontecer essa esperança e esse futuro? Quando que a gente honra a Deus, Ele percebe que as nossas ações são boas para os olhos e Ele começa a observar nossas atitudes. E é só isso que eu tenho para falar nessa noite. Amém? Amém? Daqui a pouco eu vou orar por você. Não tenho ouro, não tenho prata, mas tenho oração para te dar. Amém? Amém. Então é isso, pessoal. Deus, não adianta você querer resposta de Deus, porque Ele está vendo as suas ações, Ele está vendo as suas atitudes, como você tem se comportado, como você tem agido.
O pastor, ele pode até falar, está abençoado, mas se Deus não falar lá em cima, amém, não tem resposta. Não é verdade, Bruno? É que nem o Bruno. O Bruno veio aqui com a guerra para vir, determinamos algo para todos. No dia seguinte, Deus trouxe uma resposta para ele. Aleluia! Você sabe o que faz Deus continuar a te abençoar? É quando você é verdadeiro e você dá testemunho do que Deus fez. Quando você recebe... Tem pessoas, ô Bruno, que recebem uma bênção, fica quietinho, achando que o pastor ele quer alguma coisa em troca. Nós não queremos nada seu. Nós queremos somente que você se relaciona com Deus. Você quer me agradar? Você quer me agradar? Busca Deus com sinceridade. Você vai estar agradando a Deus também. Às vezes, o presente é importante para abrir portas. Mas quando você agrada a Deus, você não abre portas. Você deixa a porta escancarada para qualquer necessidade que você tem. E Ele observa as suas ações. Você vê Saul. Saul era um homem que o quê? Era rei, poderoso. Mas a Bíblia diz o quê? Que ele desobedeceu a voz de Deus. Brincadeira aí, meu filho. Ele desobedeceu a voz de Deus. E Deus trocou Saul por Davi. Davi era um garoto assim, que nem o Ângelo. Um garoto novo. Um garoto como o Andrew. Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. E Deus o exaltou. Deus, ele te chamou hoje aqui nessa noite para poder dizer para você que Ele quer te exaltar. Ele quer mudar a tua história. Aleluias! É duro servir a Deus, pessoal. Não é fácil ser leal. Não é fácil ser honesto. Não é fácil pastorear. Olha, a nossa mente, ela fica em um turbilhão querendo ajudar. Quando eu vi o rosto do meu irmão Inácio, brilhoso agora, me trouxe alegria, porque eu vejo que está tendo resultado. Glória a Deus! Quantos anos nós vemos trabalhando junto, não é? Quantos anos de altos e baixos, de avanços e desavanços, mas a bondade de Deus prevaleceu e nos fez avançar. Talvez para muitos nós estamos perdendo tempo. Às vezes as pessoas elas falam que nós perdemos tempo. A gente não perde tempo construindo um futuro. Uma criança dessa, que hoje, guarda o celular, por favor. Me dá o celular aqui. Traz aqui. Uma criança dessa, ela vai ser o futuro de amanhã. Às vezes você vê uma criança dessa com a cara na tela, o pastor está pregando, ela está olhando o celular, mexendo num joguinho, mas ela vai ser grande amanhã. Ela vai levar a palavra de Deus a milhões de pessoas. Eu estou conseguindo levar a palavra de Deus para meia dúzia de gatos pingados, entre aspas, porque tem muito mais de meia dúzia aqui. Mas essa criança vai levar para bilhões. Você vê Davi? Davi, ele levou a palavra para bilhões. A gente estava lendo agora aqui os Salmos, que Davi praticamente é o responsável por quase todos eles. Então, faça com que suas ações elas sejam puras, elas sejam retas, para que você possa ter moral.
para que você possa ter moral com o céu. Para mim poder estar aqui pregando a palavra não é fácil. Eu tenho que andar em uma integridade impecável. Eu tenho que andar em um alinhamento impecável. Eu tive que mudar a minha geografia pessoal para poder me aprumar e me alinhar aos princípios do que Deus quer. E assim Deus vai fazer na tua vida. Mas Deus, Ele não vai fazer se você não quiser. Eu quero. Hoje nós fomos pegar uma doação e não foi fácil. Não foi fácil. Sair naquele sol grande e debilitado, eu e a pastora. E nós aproveitamos e resolvemos tudo de uma vez. Fomos lá, demos atenção, evangelizamos, fizemos um videozinho de agradecimento, fizemos a oração por vocês e ainda teve que subir um monte. Vamos lá no monte, então sobe a serra. Depois você viu, fomos lá no monte, aí em vez de descer, nós descemos por outro caminho, aí paramos no meio do caminho, demos uma atenção para um, chegamos em casa, comemos um feijão com arroz, e estamos aqui pregando a palavra. Se você não valorizar este momento, um dia você não vai ter ele mais. Você tem que dar graças a Deus que tem um casal que se importa em querer te ensinar. Porque hoje em dia aí não está tendo mais ensino, pessoal. Não tem mais ensino. Só tem provérbios. Você sabe o que é provérbios? Só palavras. O Espírito Santo, ele quer mudar sua ótica, sua história. Você vê esse menino Benjamim, como é que ele é uma bênção, né? Os pais, o pai disse que está se aliando novamente com Deus por causa do Benjamim. É uma criança, gente. Os pais estão orando. Tem que orar de mão dada. Será que você ora de mão dada com a sua família? Eu propriamente não tenho tido mais aquele tempo de orar de mão dada, né, pastor Rose? Pastor Rose atendendo, eu criando, o Ismael trabalhando. Aí praticamente a gente deixou aquele momento para poder servir mais. E às vezes você pensa que não está fazendo, mas está fazendo. Deus, nesse dia 17, Ele vai abrir a janela dos céus para a tua vida. Aleluia. Mas eu pergunto para você, o que você vai colher? O que você vai colher? Eu sei o que eu vou colher, porque eu sei o que eu tenho plantado. Eu tenho plantado dedicação, eu tenho plantado sacrifício, eu tenho plantado renúncia, eu tenho plantado muitas coisas. E é óbvio que eu vou colher. A palavra de Deus diz assim, ó, lá no site, nós vamos fazer uma andada dentro da Bíblia para você entender sobre isso. Estou lá no site. Deus vê tudo. O que fazemos, falamos. Esse microfone aqui é meio doido. E quando ele quer funcionar, ele funciona. Deus vê tudo o que fazemos, falamos e até pensamos. Nada passa desapercebido diante dele. A Bíblia mostra que o Senhor observa a fidelidade
fidelidade, a obediência, a humildade e o coração sincero dos seus filhos. E no tempo certo ele honrará aquele que permanece firme. Tem um versículo que na minha trajetória, quando eu tinha assim a idade dessas crianças, eu estava passando por muita dificuldade. Eu era um recém-convertido, aonde um obreiro, deixa eu falar uma coisa para você. Olha para mim, você que é um obreiro, um tio. O obreiro, ele cuida das pessoas, não é, pastor? Ele cuida. Então esse obreiro, eu era um evangelista. Esse obreiro, ele não era da região, ele veio trabalhar naquele dia lá na igreja. Ele era de uma outra região e ele falou para mim essa palavra. Isaías 26, versículo 1, que Deus conserva, diz assim, ó, Isaías 26, eu guardo essa palavra comigo até hoje. Inclusive eu li ela nessa madrugada de 1 hora para abençoar as pessoas. Diz assim, naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Temos uma cidade forte, na qual Deus põe a salvação como muralhas e defesas. Aí no 2 ele diz assim, abre-se os portões, para que entre quem? Entre quem? A nação justa. Você tem sido justo com as pessoas? Eu digo para você também, você que é uma criança, você é justo com as pessoas? Você, quando vê um amiguinho necessitado, você ajuda? Você, quando vê um amiguinho com fome e você está com um biscoito recheado que tem 12 biscoitinhos, você tem coragem de dar um biscoitinho para o seu amigo? Isso é ser justo e isso é ser o quê? Generoso. A Bíblia diz que a alma generosa, ela faz o quê? Ela vai prosperar. Ela vai prosperar. Se ela não prospera em dinheiro, ela prospera em paz. Ela prospera em amor. Quem é que deseja ser amado? Ame. Talvez o seu maior problema é não ser amado. Você acha que seu pai não te ama, sua mãe não te ama, sua esposa não te ama, seu esposo não te ama. Você que está aí do outro lado nos acompanhando, talvez você vive uma depressão porque você acha que não é amado. Eu tinha essa fragilidade. Eu tinha esse defeito que ninguém me amava. Era um problema para mim, porque eu arrumava um problemão. Eu saía falando para todo mundo que minha mãe não me amava. Mas só que quando eu conheci Jesus, eu entendi que não era minha mãe me amar, era eu amar ela. É primeiro dar para receber. E Deus me trouxe essa maravilha, essa graça, essa minha rainha, né? Para me ensinar o amor. Como ela tem ensinado para vocês. Se você seguir à risca o que a pastora Rose nos ensina, pode ter certeza que você vai ter êxito. Pode ter certeza que você vai prosperar em tudo que você fizer. Porque Deus, Ele tem usado ela grandemente para fazer essa obra. Ela teve que
sacrificar muitas coisas para poder te ensinar. Ela teve que sacrificar muitas coisas. Nós temos que sacrificar. Então, a Bíblia ela diz isso. Amém? Amém. Abre-se os portões para que entre a nação justa, que guarda o quê? A verdade, a fidelidade. Você tem sido fiel às pessoas que estão do teu lado, meu amigo? Quem tem sido fiel? Quem tem sido obediente? Você precisa ser. Hoje eu escutei um caso muito triste. Um homem, ele disse que não confiava mais na mulher dele. Eu escutei esse caso hoje. E ele falou que o casamento dele quebrou por falta de confiança. A confiança é tudo, pessoal. A minha força não só vem do Espírito Santo. A minha força vem da minha confiança na minha esposa. O apoio que ela me dá. Ela me apoia de verdade. Se eu falar para ela, vou comer pão e água durante um mês, ela fala, estou contigo. E meu filho também faz. Meu filho também faz. Se eu ficar 12 horas sem comer, eles me acompanham. Se eu ficar uma vigília acordada, eles me acompanham. Então isso se chama conquista. Você precisa conquistar Deus, para que Deus possa realizar os desejos do seu coração. Aí ele diz mais assim, no versículo 3, Tu, Senhor, conservará, não vai conservar, conservará em perfeita paz aquele cujo o propósito é o quê? Firme, inabalável, porque ele confia em ti. Amém? Aí Deus diz aqui no site assim, ó, Deus observa o caminho dos homens. Lá em Jó 34, 21. Já estou terminando já. Jó 34, 21. Você vai sair daqui abençoado dependendo da sua decisão. Amém? Cadê o Pablo? Acharam? É o Jó, aquele que sofreu. Aquele que sofreu 7 meses. Jó 34, 21. Diz assim, ó. Porque os olhos do Senhor estão sobre os caminhos dos homens, e vê todos os seus passos. Amém? O Bruno, a gente vai trazer uma equipe para fazer exame de vista aqui, para o pessoal aqui da região aqui, tá? Vai ser óculos com valor de fábrica. Você que está aí não está enxergando muito bem, essa é a oportunidade de você ter o seu óculos, tá bom? A gente vai providenciar ainda esse ano, tá pastora Rose? Mês que vem talvez. Amém. Para a gente poder todo mundo enxergar direitinho.
Amém? Então Deus está observando o seu caminho. Deus ele é justo, mas ele é justo através da sua justiça. Deus é bom o tempo todo. Ele diz assim, ó: Deus conhece cada detalhe da nossa caminhada. Mesmo quando ninguém vê nossa luta, Deus está o quê? Olhando. Deus ele observa cada detalhe seu. Deus ele observa cada ação sua. Continue firme, continue íntegro, continue leal, porque ele vai te exaltar. Deus ele não deixa nenhuma resposta sem se cumprir, mas só que ela cumpre no tempo certo. Você vê esse menino aqui, vem cá, meu filho. Esse menino aqui, hoje a gente vai abençoar ele como tio. Talvez para você não está na hora, mas não existe hora, existe desejo. Eu perguntei para ele: você quer ajudar? Ele falou: quero. Então eu vou te abençoar. A mesma coisa eu perguntei pro irmão dele. E nós vamos consagrar ele tio do projeto 3 em 1 para auxiliar a pastora Rose. Ele vai se transformar em uma criança, em um jovem intocável, na medida que ele o quê? Andar com Deus. A obra de Deus precisa. Eu não posso ficar pegando o seu currículo para tentar te colocar na obra, meu amigo. Eu só preciso da tua vontade. Só preciso da tua vontade. A Bíblia diz que Deus, quando chamou os discípulos, cara, um andava armado, né? O Pedro, calma aí, que não é tu não, filho. O Pedro, né? Andava armado. O outro era bandido, roubava. O outro roubava, isso é gente. Mas estava lá servindo, não estava? Então, o outro era tão incrédulo que ele tinha que tocar. O outro amava tanto Jesus que ele reclinava a cabeça no peito de Jesus. Se chama João ele. Os outros eu não sei da história dos outros, só sei do que a Bíblia me fala. Amém? E esse daqui é o Ângelo. Menino bom, dedicado, trabalhador, obediente. A mãe pode falar que não, mas o importante é que é. Porque se você não acreditar, não vai progredir. Porque quem atira a primeira pedra, quem não tem pecado que está aí. Você vai tirar uma, vai um bocado para cima de você. Porque, meu amigo, nós não estamos aqui para julgar. Nós estamos aqui para evoluir. Amém? Eu estou terminando o meu discurso com 30 minutos. A pastora Rose vai dar início ao término. E em seguida a pastora Rose vai falar com a liderança todinha hoje. Amém? Fica aqui que você vai ser consagrado. Deus abençoe a todos. Palmas para Jesus.